fake news. Essa é a expressão do momento. Mas a que ela se refere? A tradução direta do inglês para o português dessa expressão, fake news, significa literalmente notícias falsas, ou melhor, mentiras. Nós estamos assistindo uma discussão generalizada sobre a importância da verdade diante do contexto da facilidade de se espalhar mentiras. Mas o que seria a verdade? A verdade é algo absoluto ou circunstancial? O que é verdade aqui no Brasil também pode ser lá nos Estados Unidos? O que é verdade hoje também foi no passado e será no futuro? Quem pode definir o que é verdade? A verdade e a mentira afetam também a existência de Deus? Deus pode mentir? O que você acha? Será que a Bíblia fala sobre isso? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender o porquê Deus não pode mentir. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá para você que está aqui ligado mais uma vez no seu programa Está Escrito. Que alegria e privilégio poder receber você aqui na tela da Novo Tempo, a TV que espalha esperança em todos os lugares do Brasil, do mundo, pela web, enfim. Nós somos aqui extremamente e imensamente agradecidos porque você nos dá o carinho da sua companhia e a sua audiência. E eu quero já começar agradecendo aqui imensamente a você que é anjo da esperança. Olha, meu muito obrigado, porque você sistematicamente tem feito as suas doações para o programa Anjos da Esperança, para o nosso querido Anjos da Esperança, que sustenta praticamente tudo que nós fazemos, desde aqui do cenário, a elaboração do programa, o pagamento da folha aqui dos funcionários. Sem você, anjo, nós não conseguiríamos definitivamente fazer o que a gente faz. A nossa alegria é você que é anjo e também para você que assiste a Novo Tempo, é abençoado e que está sentindo agora no coração o desejo de ser um anjo da esperança. Você está vendo aqui o telefone que está aparecendo embaixo no GC? É o telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Você pode entrar em contato aqui com a gente, ligar até as 10h30 da noite, todas as noites, que a equipe do Anjos da Esperança vai atender e te dizer como é que você pode ser um anjo da esperança e abençoar a Novo Tempo para que ela abençoe mais e mais pessoas. Uma bênção que você, Anjo da Esperança, nos dá é de produzir guias de estudo da Bíblia como esse daqui, ó. Eu vou colocar em destaque para você ver esse guia de estudos da Bíblia, A Procura da Verdade. Se você quiser saber mais sobre o tema da verdade na Bíblia, é só você entrar em contato agora com a gente. O telefone está aparecendo aqui, o número do WhatsApp é o 12 982 44 4449. Entre em contato com a gente e peça o guia de estudos A Procura da Verdade. Você vai ter uma viagem incrível pela palavra de Deus, entendendo mais o que a verdade pode trazer para a sua vida. Nós estamos começando hoje aqui uma série de estudos que é uma série nova. Eu quero começar com você a pensar um pouquinho sobre a existência de Deus. Deus é todo-poderoso? O que você acha? Sim ou não? Se Deus é todo-poderoso, significa que Ele pode fazer o que quiser. Seria isso? Bom, hoje nós vamos começar a descobrir algumas coisas que Deus não pode fazer. E para isso, quero te convidar a pegar a Bíblia e ir comigo ao Está Escrito. Vamos aqui, a carta que Paulo escreveu a Tito. É uma pequena carta, mas que tem verdades contundentes, profundas. E eu quero ler com você a introdução dessa carta, o verso 1 e o verso 2 do capítulo 1. Tito, capítulo 1, o verso 1 e o verso 2. Diz assim: Paulo, servo de Deus
e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O verso 2 diz, na esperança da vida eterna, que o Deus, agora observe, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. A verdade é absoluta? O que você acha? Ou ela é relativa? Ela pode mudar de acordo com o lugar, de acordo com o tempo, de acordo com a circunstância. Você já pensou sobre isso? Bom, se não há verdade absoluta, seria errado mentir? Parece que hoje a mentira meio que está fora de moda, né? Aqui no Brasil, a gente está assistindo aí nos bastidores uma época em que as pessoas estão caçando os mentirosos. Opa, cuidado aí, hein? Ao mesmo tempo que a gente vê essa cena, parece que a verdade ela está vivendo uma crise sem precedentes. Parece até uma contradição. As pessoas não toleram a mentira, mas também não se importam com a verdade. É isso que a gente está vendo acontecer aí ao nosso redor. O mundo ele não sobrevive à negação da verdade. Isso aqui é uma realidade pura e simples. Nós sempre precisamos estabelecer uma diferença entre o que é real e aquilo que é falso. Se o nosso corpo ele respira ar, a nossa alma ela respira confiança. É exatamente nesse tema da verdade, daquilo que é correto, aquilo que é puro, que eu quero entrar com você para tentar entender. Deus não pode mentir? Qual que é o ensinamento bíblico sobre Deus e a mentira? Se Deus é todo-poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa? Bom, pelo texto que nós lemos aqui, fica muito claro, o verso 2 especialmente, o Deus que não pode mentir. Por que Deus não pode mentir? Quais são os efeitos da mentira? Eu quero rapidamente listar alguns que a Bíblia traz para a gente. Um primeiro efeito, a mentira, de acordo com a Bíblia, ela é contrária à natureza de Deus. Quando você vai em Números 23, 19, diz assim, Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diz lá Números, tendo ele dito, ele não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Veja, esse texto aqui está destacando a completa ausência da natureza de Deus e a mentira associada à sua pessoa. Veja, Deus, ele não mente, a mentira não faz parte da sua natureza. É por isso que Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. Então veja, primeira coisa, a mentira é contrária à natureza de Deus. Mas vai além. A mentira também destrói a confiança. Você conhece alguém que é mentiroso? E que faz isso compulsivamente? Por exemplo, a Bíblia diz em Provérbios 25, verso 18, que a mentira é como se fosse um martelo, e a espada e uma flecha aguda. A Bíblia diz que esse é o homem que profere mentiras. Olha só que coisa que Provérbios aqui está nos dizendo, que o homem que profere mentiras, ele é como se fosse algo que machuca, que afasta as pessoas, ele destrói em vez de construir. A mentira, ela destrói a confiança. Qual outro sintoma que a mentira traz? Existe um outro texto da Bíblia, e ele está aqui em Provérbios 12, o verso 22. Queria que você entendesse qual é um terceiro sintoma da mentira. Diz assim o texto, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Olha que coisa, hein? Muito direto o texto. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Veja que a Bíblia está dizendo aqui que a mentira traz condenação, especialmente diante da presença de Deus. Mas não para aí. O que mais a mentira tem de efeito nocivo? Se você for ainda em Provérbios 19, o verso 9, olha só o que diz aqui o texto. A falsa testemunha
não ficará impune. Sabe por quê? A mentira traz condenação. Deixa eu te dizer, de acordo com a Bíblia, mentir não vale a pena, porque a falsa testemunha não ficará impune, e o que pratica mentiras e profere mentiras perecerá. Isso aqui sugere que, eventualmente, aqueles que mentem, eles podem e com certeza irão colher frutos terríveis, as consequências das mentiras que eles ensinam. Mas não para aí não. Qual é o quarto efeito que a Bíblia diz sobre a mentira? No Salmo 101, verso 7, diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. É Deus falando aqui, viu? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E ele continua: o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Isso aqui, olha, está indicando que Deus definitivamente não aprova mentira. E que ela, inclusive, pode afastar pessoas da sua presença. Não apenas afastar pessoas da sua presença, como afastar Deus da presença dos mentirosos. Portanto, a Bíblia exorta para que os crentes vivam em verdade e honestidade. Lá em Efésios 4:25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Se a gente pudesse assim resumir, a Bíblia ensina que Deus é a verdade e Ele abomina a mentira. É exatamente isso. Ele lida com a mentira, sabe de que forma? Revelando a verdade e advertindo sobre as consequências de você viver mentindo. É por isso que o que Deus espera de nós é fidelidade e veracidade. Essas são características essenciais da natureza divina que Deus espera que nós também tenhamos. O que as pessoas pensam de você? Elas acham que você é uma pessoa veraz, ou seja, só fala o que é verdade, ou você é uma pessoa que não é digna de confiança? Jesus, ele exortou lá em Mateus 5:37, ele disse assim, olha, seja porém a tua palavra, você se lembra? Sim, sim e não, não. O que passar disso, Jesus disse, provém ou vem do maligno. Não fale mentira, não ensine mentira, não se encante pela mentira. Mas deixa eu falar uma coisa aqui ao seu coração, alguns conselhos sobre falar a verdade. Tem muita gente sincera demais por aí. Então, alguns conselhos para você que acha que eu sou o dono da verdade ou eu sou o portador da verdade. Primeira coisa, não fale tudo o que você pensa. Principalmente quando as pessoas não perguntaram. Tem muita gente que se arvora, né, dessa prerrogativa, eu só falo a verdade. Mas será que alguém está perguntando para você? Se alguém engordou, se alguém está mais velho, para que você chegar, olha, não fale, se a pessoa não perguntou para você, escuta, como é que eu estou parecendo? Um outro conselho, não fale o que as pessoas ainda não têm condição de ouvir. Tem muitas verdades que elas mais machucam do que constroem. A maturidade das pessoas que vão ouvir o que você tem que dizer precisa ser levada em consideração. Terceiro conselho, não fale se você não tem completa certeza do que você está dizendo. Olha e fala uma verdade que não é verdade, como que fosse uma impressão, você diz isso como se fosse uma verdade 100%, não faça isso. Um outro conselho, fale a verdade sempre, mas sempre tenha em mente que uma verdade que destrói pode ser menos importante que a sabedoria da espera pelo momento certo, para você entregar na medida certa certas verdades. Bom, tendo pensado sobre isso, eu queria agora ir com você no tema de Deus e a verdade. O que a Bíblia fala sobre isso? Veja, a verdade, ela não é simplesmente um limite que nos impede de entrar no inferno da dúvida e da descrença. A verdade é alguém. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Você se lembra que está aqui em João 14, verso 6? Diz assim, olha, Jesus falando, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Olha que a verdade se apresenta a nós através da maior força do universo. Como é que ela faz isso? Ela se apresenta através da palavra de Deus. E a palavra de Deus se apresenta à criatura em 3 diferentes maneiras. Que maneiras são essas? Vamos recapitular aqui. Primeira forma como a palavra se apresenta, a palavra falada. Isaías 40, verso 8 diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Veja, a palavra falada de Deus, ela esteve no presente momento da criação. Deus falou e tudo passou a existir. Bom, de lá para cá, as coisas se organizam sobre o efeito, o poder da palavra falada de Deus. É por isso que você precisa entender que Deus fala. Essa palavra é poderosa. Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não vai voltar para mim vazia. Antes ela vai fazer o que me apraz e vai prosperar naquilo para que eu a designei. Agora, uma segunda forma de palavra, além da palavra falada. Deus fala. Pode ser que Ele fale com você, audivelmente. Mas se Ele não fizer isso, Ele fala a você através da palavra escrita. Você lembra que está lá em Salmo 119, verso 105? Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja, a palavra falada, ela precisou ser escrita. Por quê? Simples. Por causa da perda de capacidade do homem de ouvir a palavra de Deus. São muitos os lugares na Bíblia que o homem, ele não quer e até mesmo não consegue e pode ouvir a palavra de Deus. Mas em Salmo 81:11 diz assim que o meu povo não quis escutar a minha voz. Por que Deus precisou escrever a sua palavra? Simples. Porque as pessoas não conseguiam mais ouvir e o objetivo de Deus precisava se cumprir. E para esse objetivo se cumprir, a palavra precisava ser escrita. Mas que objetivo era esse? Esse é um verso lindo da Bíblia, do Evangelho, João 17:17. Santifica-os na verdade. Você consegue terminar? A tua palavra é a verdade. O objetivo da palavra escrita é nos fazer santos, ou seja, quando eu leio a Bíblia, ao mesmo tempo a Bíblia me lê. Ela me transforma nas minhas necessidades, nas minhas fragilidades, me fazendo mais semelhante a Deus. E aí eu preciso me deparar diante da terceira palavra, a terceira forma da palavra, que é a palavra escrita. E lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio, lá atrás, era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa palavra poderosa que fez todas as coisas. No verso 14 de João 1 diz: e o Verbo, ou seja, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai. O objetivo da encarnação da palavra, ele pode ser entendido aqui em 3 perspectivas. Primeira, Jesus veio para mostrar a graça de Deus. Sabe por quê? Que ele veio para mostrar para você a graça. Porque naturalmente você e eu, nós temos medo de Deus. Nós nos afastamos dele. A palavra encarnada, ela veio transpor esse abismo. Por isso, a palavra veio ao nosso encontro. É por isso que Jesus veio buscar você. Mas tem um segundo propósito. Mais do que mostrar a graça, a palavra encarnada veio mostrar a verdade. O pecado é a maior ilusão de ótica que existe. Ele apresenta o que é bom como sendo mal. O que é perfeito como sendo defeituoso. O que é eterno como sendo passageiro. O que é vivo como se fosse morto. Sabe por quê? Porque o pecado em si, ele é a perversão da verdade. Por causa do pecado, nós desaprendemos a verdade. Nós não amamos a verdade. Nós não gostamos de nos relacionar com ela. É por isso que o Verbo veio
para mostrar a verdade para você, para mim, para todos nós, para a humanidade. E ainda há um terceiro objetivo, ou razão, da palavra ter se encarnado aqui. E a terceira razão que nós vimos ali no verso 14 de João 1 é mostrar a glória de Deus. A vida do jeitinho e na condição que a gente conhece, ela carece de brilho. Parece que nós estamos ofuscados, parece que existe uma fagulha assim de beleza, assim, eternidade dentro de nós, mas parece que alguma coisa está faltando. As luzes não brilham tanto, falta alguma coisa no cenário da vida. Sabe por quê? Deus colocou a eternidade dentro do seu coração. E quando Cristo veio a esse mundo aqui, a sua presença entre nós, ele acendeu uma chama que estava quase apagando dentro do coração de cada ser humano. E a partir disso, ele acabou sincronizando o pulsar do nosso coração com o coração de Deus. A gente agora bate não descompassado, a gente bate na mesma frequência, no mesmo compasso. Quando a gente se aproxima dele, agora nós perdemos o interesse nas coisas daqui e começamos a amar as coisas do ali, do além, da casa de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus veio a este mundo como a palavra encarnada nos apresentar a glória do Pai. É para isso que ele veio. Ele veio para tornar a promessa de Deus cheia de brilho, cheia de cor. Mas o que foi que Deus prometeu? E aí a gente precisa voltar aqui, onde a gente começou, Tito 1, verso 2. Vou reler o verso 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Qual é a promessa de Deus? Sabe qual é? É de vida eterna. Talvez eu esteja falando com você que tem medo da morte, ou que está sofrendo a morte de alguém que você amava muito. Deixa eu te dizer, aquele que prometeu vida eterna para você, ele não é homem para mentir. A quem Paulo estava relembrando essa maravilhosa promessa? Veja, Paulo escreveu essa carta para Tito. Quem era Tito? Era o seu companheiro de ministério. Essa carta aqui devia ser lida publicamente na igreja onde Tito estava servindo, como um pastor. A igreja que Tito estava dirigindo era uma igreja problemática. Que igreja era essa? Qual era o problema dessa igreja? Para você descobrir, o verso 5 do capítulo 1 de Tito diz exatamente o lugar. Paulo menciona, por esta causa eu te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes. O que o verso 5 aqui está dizendo é que a igreja de Creta vivia um estado de confusão, de desordem, de bagunça. Mas por que isso estava acontecendo? Por que confusão, ordem, bagunça? Você vai para o verso 12 e você descobre. Olha aqui comigo o verso 12, o que diz. Literalmente, Paulo diz assim, foi isso mesmo, dentre eles, um profeta seu, que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis. E ele continua dizendo, ventres preguiçosos. O problema da igreja de Creta era o problema da mentira. Uma comunidade especializada em fake news. Tudo o que eles falavam era mentira. O que eles valorizavam era mentira. O que atrapalhava aquela igreja, as pessoas, era mentira. Sabe por quê? Porque a mentira aprisiona pessoas, mas ela aprisiona famílias. Uma família que vive a mentira ou vive uma mentira está aprisionada. A mentira aprisiona comunidades. A mentira aprisiona igrejas. Ela aprisiona também cidades, ela aprisiona países, ela aprisionou o nosso mundo. Mas por que isso? Porque 1 João 5,19 diz, porque o mundo jaz no maligno. Ou seja, alguém poderoso para o mal aprisionou esse mundo. Quem é ele? João 8,44 diz, ele é o diabo, o pai da mentira. Sabe? Deus não pode mentir, porque o grande objetivo dele é libertar você da mentira. Se libertar da mentira
é se libertar do pecado, é se libertar de Satanás. Por essa razão, que escolher a verdade é escolher uma pessoa, é escolher Jesus. Somente Ele pode nos libertar das garras perigosas do diabo, nos oferecer a vida eterna. E é isso que Jesus está fazendo agora, aí, na sua TV, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Ele está passando por aqui para oferecer a você a verdade, a liberdade e o novo começo. Se você sente que está vivendo uma mentira dentro do seu casamento, você precisa de Deus dentro do seu lar, você precisa de Jesus. Se você sente que a sua vida é uma mentira para as pessoas que estão ao seu redor, nada do que tem aqui é real, verdadeiro, é genuíno, suas emoções, os seus desejos, seus objetivos são todos falsos, você mais do que nunca precisa de Jesus e tem que ser agora. A maravilha da verdade é que ela é mais forte do que a mentira, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus pode te libertar e Ele vai fazer isso agora. Você aceita a libertação de Cristo? Você está disposto, nesse momento, a fazer uma reflexão da sua vida e convidar Jesus a entrar para que Ele te ensine o caminho da verdade? Sabe, mexer com a mentira dói, mas cura. Porque a graça de Deus cobre uma multidão de pecados. Se você se sente vazio por causa de alguma mentira do passado, agora Jesus quer libertar você. Eu queria orar com você nesse momento, pedindo para que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre os seus planos, sobre a sua família, sobre os seus negócios, para que tudo seja autêntico, seja real, verdadeiro. Você pode orar comigo? Eu quero orar com você nesse instante. Feche os olhos. Ó Pai, aqui estamos nós nesta oração tão importante, buscando a Ti verdadeiramente, com todo o nosso coração, mente e espírito. Pedindo para que a Tua graça, a Tua paz sejam superabundantes na nossa vida. Nos ensina a verdade de maneira mais intensa a partir de hoje, nós te pedimos, em nome daquele que não é homem e não pode errar nem mentir, que é Jesus Cristo. Assim, nós oramos. Amém. Que alegria poder falar sobre isso com você. Mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e que de verdade você seja um filho dele. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui. O programa Está Escrito.